Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, tem uma palavra nessa noite, uma palavra pequena, mas uma palavra forte, vinda de Deus diretamente ao nosso coração nessa noite. Você que trouxe a sua Bíblia nessa noite, abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 1. Aleluia. Gênesis, capítulo 12. Glória a Deus. Quantos acharam? Digo amém. Quem não achou, fala assim: espera, missionário. Glória a Deus, todos acharam. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1 vai dizer assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção. Verso 3, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Tomou Abraão Sarai, sua mulher, Ló, filho de seu irmão, toda a sua fazenda que haviam adquirido, as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: a tua semente darei esta terra. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Curva a cabeça, feche seus olhos. Pai, fala conosco nessa noite, ó Pai. Senhor, apesar de mim, Senhor querido, Deus, traz uma palavra forte, Deus, uma palavra rema ao nosso coração, Senhor. Pai, aquele que entrou aqui nessa noite triste, ó Deus amado, angustiado, Pai, que venha sair daqui, Deus, alegre, transformado, Deus, pois a Tua palavra diz, Deus, que até a tristeza, Deus, salta de alegria na Tua presença, Senhor. Pai, fala conosco, Deus. Pai, a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Pai, a Tua palavra cura, liberta, transforma. Por isso, ó Deus, fala forte ao nosso coração nessa noite. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Amados, hoje é culto de missão. E nessa noite eu quero te fazer uma pergunta. Quantos aqui creem que o Senhor tem um chamado para a tua vida? Diga amém. Queridos, nós vamos aprender nessa noite com um homem chamado Abraão, né? Abrão, que teve o seu nome depois mudado a Abraão. Abraão, nós vamos ver que o Senhor o pegou, né? Fez um chamado e mudou a vida desse homem poderosamente. Deus escreveu uma nova história na vida desse homem. E se prepare, que o Senhor te convidou aqui nessa noite, porque Ele também quer mudar a sua história nessa noite. Queridos, para falar de Abraão, confesso que eu já ouvi essa palavra, Gênesis 12, inúmeras vezes. Confesso também que já li inúmeras vezes. Mas a palavra do Senhor é tão linda e tão maravilhosa, que ela se renova a cada manhã. A cada momento nós pegamos a palavra do Senhor, queridos. O Senhor sempre nos mostra algo novo. E hoje pela manhã, quando eu fui meditar nessa palavra,
o Senhor me chamou a atenção a um nome, que muitas vezes a gente lê e passa desapercebido. E esse nome é Terá. Terá, ele é o pai de Abraão. Quando eu fui estudar um pouco sobre esse homem, Terá era um homem que não conhecia a Deus. Terá era um homem que servia a outros deuses. A história vai dizer que Terá, num certo momento em sua vida, ele vai perder aquilo, pastor João, que ele tinha de mais precioso, que é o seu filho Arão. Amados, pare um momento e tente imaginar o sofrimento desse homem. Esse homem havia perdido um de seus filhos. E esse homem, chamado Terá, a história vai dizer que ele cai no sofrimento profundo. Ele começa a sofrer de tal maneira que ele brota um desejo no seu coração. Ele ouve falar de uma terra que mana leite e mel, a saber-se Canaã. A Bíblia diz então que aquele homem já estava triste, angustiado ali na terra de Ur dos caldeus. Ele vira para sua família e diz: olha, já não tenho mais alegria aqui nessa terra, já não tenho mais felicidade aqui nesse lugar, porque todas as vezes que eu me levanto pela manhã, porque todas as vezes que eu paro para refletir, eu me lembro de seu irmão Abrão, eu me lembro do seu pai Ló. Isso me traz um sofrimento. Vamos embora dessa terra. Queridos, aqui eu faço uma pausa. Pensa comigo, quantas pessoas que vivem traumas do passado. Quantas pessoas passaram por um momento de sofrimento, decepção, angústia, e ainda não conseguiram superar esse momento e carregam consigo traumas do passado. Terá estava vivendo dessa maneira. Não havia mais alegria, não havia mais esperança. Quando eu falo isso que o Espírito Santo me revela que há pessoas aqui, pastor, que estão sofrendo anos com coisas que aconteceram lá atrás, há muito tempo, e não conseguiram dar a volta por cima. Querido, o Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer transformar a sua história. Amados, Terá então pega a sua família e vai embora da cidade de Ur. Olha, Deus, quando quer fazer algo na nossa vida, querido, Ele faz coisas na nossa vida que às vezes a gente não consegue entender no momento. E Terá então, quando ele chega em meio à sua caminhada, ele vai se deparar com uma cidade. Olha para você ver. Ele chega numa cidade chamada Arã, nome de seu filho. Terá então, ele para nessa cidade com a sua família, e ali ele tenta recomeçar a sua história. Por um momento ele pensou que coincidência, uma cidade com o nome de meu filho, vou ficar por aqui. E o sofrimento de Terá cada dia continuou aumentando. Terá continuou sofrendo e sofrendo e sofrendo. E quando alguém sofre perto da gente, a tendência é a gente sofrer junto, né? E consequentemente toda a família sofria. Só que num momento da história, esse homem chamado
Abrão, ele começa a sentir algo no seu coração. Abraão, ele não cria nas crenças de seu pai. Ele sentia um vazio em seu coração. Engraçado que muitas das vezes é assim com a gente também, né? Há momentos que parece que há um vazio no nosso peito, no nosso coração. A angústia quer tomar conta. Às vezes parece até que uma depressão está querendo dominar a nossa alma. E essa família estava vivendo isso. E o Senhor, e eu perguntava: Deus, qual é o tema dessa mensagem dessa noite? E o Senhor falou forte ao meu coração: o tema dessa mensagem nessa noite é o Deus que cura traumas do passado. Aleluia. Deus que cura traumas do passado, missionário Bruno. Ele está aqui nessa noite, igreja. Sinta Ele te tocar nesse momento. Ele marcou esse encontro com você aqui nessa noite. A Bíblia vai dizer que Abraão para e escuta uma voz dizendo a ele: Abraão. Abraão, então, que voz é essa? Essa voz é diferente. Abraão nunca havia ouvido esta voz antes. Porque essa voz, quando falava com ele, queridos, o coração disparava. A Bíblia vai dizer que quando Deus, Ele chega num ambiente, queridos, o ambiente se transforma. Sabe o que começa a acontecer quando Deus chega no ambiente? Quando Deus chega na casa, quando Deus chega no templo. Acontece isso aí que você está sentindo agora. O coração dispara, o corpo arrepia. Essa é a doce presença de Jesus. Essa é a doce presença do Senhor. E Abraão ouviu a voz do Senhor. Queridos, preste atenção. Escute uma coisa nessa noite. Deus ama realizar os desejos do nosso coração. Deus ama realizar os nossos propósitos, amados. A história diz que Terá tinha um propósito de ir para Canaã. No versículo 1 do capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus vai então dizer para Abraão: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Queridos, quando eu olho para esse texto, me admiro com a obediência e a confiança e a fé de Abraão, porque agora está ouvindo a voz de um Deus que ele ainda nunca havia visto falar, um Deus que antes ele ainda não havia tido intimidade. Só que a presença do Senhor, ela é tão real, ela é tão forte, ela é tão marcante, que quando Deus diz: Abraão, sai da tua terra, na mesma hora ele creu, ele acreditou na palavra. Abraão então junta a sua família. Eu acho mais lindo disso tudo, é Abraão chegando. Ele chegando para a família dele e falando: olha, ele chegando para Sarai, sua esposa, e falando: olha, eu ouvi a voz de Deus. Que Deus, Abraão? Mulher, não tema, eu ouvi a voz de Deus. E o que ele falou para você?
Olha, ele falou para mim assim, mulher, junta a mala nossa lá, arruma tudo, pega tudo que nós tem aí, põe na mala. Ah, mas não cabe, então deixa tudo aí, vamos embora. Que ele falou que vai mostrar uma terra nova para nós. Ele prometeu um lugar diferente para nós. Sabe, em outras palavras, para você entender, amados, sabe o que Abraão sentiu no seu coração naquele momento? Foi assim: olha, há um Deus, mulher, que prometeu que vai mudar a nossa história, que vai nos tirar dessa angústia, que vai nos tirar desse sofrimento, que vai transformar a nossa vida. Abraão creu, acreditou na palavra de Deus. E o mais lindo disso tudo é que Sarai pega tudo e vai embora com Abraão. Outra coisa que eu aprendo nessa mensagem é que Deus muda. Olha que coisa linda, amados. Deus, ele muda o nome de Abrão. Abrão, que significa pai exaltado. Deus vai mudar o seu nome para Abraão, pai de multidões, pai de nação. Sabe o que significa mudança de nome? Nós vamos ver na história que Deus muda o nome de outros homens, personagens da história. Quando Deus chega a uma pessoa e muda o nome dela, Deus está dizendo: eu estou te exaltando. O tempo da humilhação acabou, o tempo do sofrimento passou, o tempo da vitória é chegada. Querido, nessa noite o Senhor te chama de Abraão. Abraão, nessa noite é tempo de vitória. Chega de sofrimento, é hora do renovo. Toma posse dessa palavra, igreja. A Bíblia vai dizer que Abraão então sai da terra de Harã com 75 anos de idade. Amados, coisa interessante. O Espírito Santo fala forte no meu coração. Tem propósitos para cumprir aqui nesse lugar. Tem sonhos para se cumprir aqui nessa noite. Talvez sonhos que nem eram seus. Projetos que vieram de geração. Planos que eram para ser feitos e não se concretizaram até hoje. E o Senhor está abrindo portas aqui nessa noite. Portas que se fecharam. Projetos que se fecharam lá atrás do passado. E o Senhor está dizendo que vai reabrir essa porta. Porque Ele é o Deus que promete e é o Deus que cumpre. Talvez você não esteja entendendo, mas o Espírito Santo fala forte no meu coração. E tem uma pessoa aqui nessa noite que sabe muito bem o que eu estou falando. E Ele vai cumprir. Ele vai realizar esse projeto na tua vida. Creia, creia que chegou a hora da vitória na tua vida. Amados, e Abraão então agora vai para essa nova jornada de sua vida. E ele caminhando com a sua família. Olha para você ver, Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Abraão poderia ter dito: Deus, nós sofremos tanto, lutamos tanto para chegar em Harã, reconstruímos a nossa vida aqui em Harã, Deus. Agora o Senhor quer que eu largue a minha casa, o Senhor quer que eu largue as minhas plantações, a minha família. Mas não. Abraão entendeu que era a hora de renunciar.
era hora de renunciar. E o Espírito Santo ministra no nosso coração nessa noite. O que nós temos que renunciar? Transformação também tem a ver com renúncia. O que nós temos que deixar para trás? O que nós temos que largar para trás dessa noite? Harã, o que tem sido Harã na nossa vida? Abraão então largou Harã e continuou a sua jornada. Abraão, a palavra do Senhor vai dizer então que Deus o leva até Canaã, a terra que era o propósito de seu pai. O que nós aprendemos com isso é que Deus, amado, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas lutas, as nossas batalhas. E o lindo disso tudo é que Ele peleja por nós, mesmo que ainda nós não entendemos, não consigamos entender o propósito, o porquê da dor, o porquê do sofrimento, o porquê de tanta prova, o porquê. Uma vez eu ouvi uma ministração no congresso de jovens, eu não esqueço, gente. Parece que tem mensagem que fica gravada no nosso coração, né? E a gente não esquece de jeito nenhum. Eu não esqueço que o palestrante disse que Deus, quando Ele vai nos abençoar, Ele prepara um cenário, Ele cria um plano, e nós às vezes não entendemos aquele plano, mas quando chega lá do fim, nós começamos a entender o que Deus estava fazendo na nossa vida. Talvez até agora você não estava entendendo porque tanta dor. Não tem aquele ditado que não tem vitória sem luta? É mais gostoso, não é? É mais saboroso. E o Senhor criou esse cenário na vida de Abraão, em meio a um cenário de dor, em meio a um cenário onde a dor assolou aquela família, aonde o pai caiu numa depressão profunda, aonde todos começaram a sofrer com aquela situação. O mais lindo de tudo é que quando talvez eles até pensaram em desistir, pensaram em parar, porque era isso que eles queriam. Eles tinham um propósito, eles tinham um alvo, que era chegar na terra que manava leite e mel, mas no meio do caminho tentaram parar, estacionar em Harã. Amados, é assim na nossa vida. Às vezes nós queremos parar, e quando nós queremos parar, o Senhor se levanta do trono. E sabe o que está acontecendo agora, nesse exato momento? O Senhor, amados, Ele parou tudo lá no céu, só para te ouvir nessa noite, só para te ouvir nessa noite. Sabe por quê? Porque Ele quer te abençoar nessa noite. Quando Abraão quis parar, o Senhor o chamou: Abraão, não para, Abraão. Abraão, levanta, Abraão. Abraão, sai da tua casa. Ou seja, Abraão, não estaciona, não é hora de parar. Eu sei que o sofrimento vem, eu sei que a angústia está doendo, eu sei que o coração está disparado, mas Abraão, levanta, é um novo começo. Abraão, eu estou contigo. Abraão, Canaã que estava no coração do teu pai, Abraão, eu vou te entregar, Abraão. Queridos, a palavra do Senhor vai dizer, meu tempo já acabou. A palavra do Senhor diz que Deus vai pegar Abraão
tirou lá de Ur dos Caldeus, trouxe em Harã, teve um encontro com ele, fez uma chamada profética na vida dele, pegou ele de Harã e levou lá na terra que mana leite e mel. Amados, a palavra do Senhor vai dizer que Abraão, Deus fez umas promessas, irmão. Você lê esse livro de Gênesis na sua casa, capítulo 12. Veja o quanto Deus transformou a vida de Abraão. Deus pegou Abraão e fez as promessas. Olha, Abraão, abençoarei quem te abençoar, Abraão, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, Abraão. Sabe o que eu aprendo aqui? Se tem alguém falando contra você, se tem alguém se levantando contra a tua vida, fica em paz, descansa, porque quem te prometeu garante. Aquele que fez a promessa não dorme, é Ele quem cuida de você. Entrega nas mãos dEle, porque Ele é fiel para cumprir. A Bíblia vai dizer que Abraão ainda não tinha filhos. Abraão e sua esposa já eram avançados de idade. A idade já não permitia mais. Ao ponto, amados, que Deus manda a resposta a Abraão. O Senhor envia 2 anjos dele até a casa de Abraão. Eles viram para Abraão e falaram: olha, Abraão, daqui 1 ano vão voltar aqui, e sua esposa Sara vai dar um menininho aí, viu? Sara já não acreditava, porque já era avançada a idade. A Bíblia vai dizer que ela ri. E o anjo vira então e diz: olha, Sara, porque você riu, o menino vai chamar Isaac. Sorriso. Dito e feito, Isaac nasceu. O Senhor continuou abençoando Abraão, fazendo promessas e cumprindo, ampliando as suas fazendas. Abraão foi próspero. Abraão foi um homem temente a Deus. Veja como o nosso Deus é, queridos. Deus tirou o homem do sofrimento. Deus tirou o homem numa posição de humilhação e o colocou no lugar de destaque. O que eu quero dizer para você nessa noite, vou concluir para devolver a palavra à missionária Priscila. O Senhor manda eu te dizer aqui nessa noite: a partir de hoje, levanta a cabeça, estufa o peito, empina o nariz e anda. Sabe por quê? Porque você é filho do Deus Altíssimo. Você é filha do Deus Altíssimo. A palavra do Senhor diz que você é mais, querido, muito mais do que vencedor. Muito mais do que vencedor. Né, pastor Ismael? Você pode todas as coisas daquele que te fortalece. E a alegria do Senhor é a nossa força, querido. O Senhor diz para você, talvez você pensou aí agora no seu coração: mas missionário, eu sou tão fraquinho. Sabe o que o Senhor te diz? Vai nessa tua força, varão valoroso. Vai nessa tua força. É fraquinha, mas a força dele é grande. E a força dele é a nossa alegria. Ele é contigo. Sinta Ele te abraçando aí nesse momento. Sinta o abraço dEle. Sinta a presença dEle. Ele prometeu que estaria contigo todos os dias. E Ele está contigo. E Ele te chama nessa noite. Ele te chama nessa noite. Assim como Ele fez um chamado na vida de Abraão. Ele fez um chamado para curar os traumas do passado. Ele te chama nessa noite. E Ele te cura de todos os traumas do passado.
Se coloque de pé nesse momento. Quero orar por você. Pode vir, missionário. Amados, eu quero te perguntar, antes de orar, se tem alguém que nessa noite, que sentiu no seu coração, talvez você estava um pouco distante dessa presença, e nessa noite você quer voltar para essa presença, você vai colocar sua mão no seu coração. Se tem alguém que quer renovar a aliança com o Senhor nessa noite, você vai colocar a mão no seu coração e eu quero orar por você. Você que quer voltar para os caminhos do Senhor, você andou um tempo afastado, mas essa palavra trocou no seu coração e você sente que não dá mais para viver longe dessa presença. Nós vamos orar nesse momento. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, há pessoas aqui nessa noite, Deus, que estão renovando a aliança com o Senhor, Pai. Pai, estão voltando para a tua casa, estão voltando para a tua presença, Senhor. Pai, que a partir dessa noite eles sintam, Deus, amados, especial, Pai. Pai, que eles sintam a tua presença nesse momento, que teu Espírito Santo comece a abraçá-los nesse momento. Deus, estão renovando com o Senhor, Deus. Escreve a nova história nessa noite. Cura, Deus, de traumas do passado, feridas, ó Deus, que não estavam, ó Deus, cicatrizadas, ó Deus. Vem com o teu bálsamo de Gileade, Deus, e começa a curar nesse momento. Deus, que a partir desta noite, Deus, que venha ser diferente. Pai, as portas que estavam fechadas venham se abrir. Palavras que foram lançadas para fazer desanimar, que venham cair por terra. Deus, porque são teus filhos, ó Deus. Pai, são teus filhos, Abba, e estão de volta, Deus, nessa noite. Por isso, ó Deus, abençoe, Deus, abraços nessa noite, que eles se sintam amados, ó Deus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.